Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou fazendo esse vídeo para o canal Diálogos Interdisciplinares a partir de um convite que eu recebi da TV Unesp, a televisão da Universidade Estadual Paulista, para discutir algumas questões relacionadas com a sustentabilidade e o lixo, o problema do lixo, que se torna mais premente, né, de ser enfrentado nas grandes cidades, está relacionado com outros problemas, né, da degradação ambiental, da poluição, do aquecimento global, etc., né? Então eu estou fazendo esse vídeo com minhas ideias que eu desenvolvi ao longo dos anos, né, como professor de filosofia da ciência, em discussão com alunos, com colegas. Eu desenvolvi uma série de ideias que eu vou trazer então aqui para vocês, para registrar aqui no canal Diálogos Interdisciplinares, certo? Bem, em todos os ecossistemas nós temos uma série de resíduos gerados pela atividade dos seres vivos, né, que são naturalmente reciclados, porque, né, o que é resíduo para uma espécie pode servir de alimento para outra, né, como é o caso aí das bactérias, dos fungos, né, dos vermes que decompõem material orgânico. Então aquilo que é rejeitado por uma espécie pode ser aproveitado por outra. Isso forma uma série de ciclos, né, que vão aproveitando ao máximo, né, a energia que vem do sol, depois transformada, né, pela fotossíntese, transformada em glicose, né, e aí nós temos uma reciclagem de componentes orgânicos nos ecossistemas que vão reaproveitando essa energia para a manutenção da vida. Com a ação da espécie humana, essa estabilidade ela é quebrada, porque principalmente por meio dos processos industriais, usando produtos químicos e retirando do subsolo resíduos de épocas passadas, né, como é o caso do petróleo e certos minerais. Então a espécie humana ela quebra esse ciclo natural dos componentes, né, da vida, e gera uma acumulação de resíduos que não são naturalmente recicláveis, e é isso que a gente chama de lixo. O lixo não tem uma conotação de ser uma coisa ruim, certo? Necessariamente, né? Na linguagem coloquial, quando a gente não gosta de algo, eu não, mas as novas gerações costumam chamar de lixo, né? Não gostam da Rede Globo, fala Globo lixo. Aí tem um aspecto pejorativo, né? Chamar de lixo, mas o que eu estou falando, o lixo que eu estou falando aqui não tem esse aspecto pejorativo. O lixo que se acumula nos lixões, né, ou se acumula nos oceanos, né, no caso dos microplásticos que geram a morte de peixes e outras espécies marinhas, esse lixo ele não tem necessariamente essa conotação pejorativa, tá? É aquele resíduo que não é reciclado pela própria natureza. Agora, esse resíduo pode ser reciclado artificialmente pela espécie humana, né? Então nós temos uma série de atividades, ocupações, né, de catadores, recicladores de lixo e mesmo empresas que trabalham com reciclagem e cooperativas, né, e uma série de tecnologias já feitas, né, para a reciclagem. Isso tudo é muito importante, mas essa reciclagem artificial ela tem certos limites, tem questão de custo-benefício, né? Por exemplo, se diz que a reciclagem do isopor não compensa porque ele é muito leve, né? Então, para um catador de lixo ele conseguir o seu sustento coletando resíduos de isopor, ele não vai conseguir no final do mês pagar suas contas, né? Porque ele é muito leve. Então há uma série de resíduos que poderiam ser reciclados artificialmente por meio de indústrias de reciclagem e da atividade dos catadores e dos
pessoas que trabalham com reciclagem, mas que o custo-benefício não compensa, né? Então, a reciclagem artificial, ela é muito importante na sociedade atual, né? Gera emprego, gera uma série de vantagens, às vezes até vantagens econômicas, né? Certos materiais, como por exemplo cobre, alumínio, é vantajoso reciclar esses materiais, né? Mas ela é limitada, principalmente na questão do plástico, né? Que já é reciclado, mas ele infecta, né, digamos assim, ele se espalha de uma forma, uma quantidade muito maior do que a reciclagem, né? Porque ele se espalha principalmente nos oceanos, hoje em dia, né, um problema grave, o plástico nos mares, né? E para recolher esse material que se espalhou seria muito custoso, né? Seria muito esforço para conseguir reciclar esse material, e ele já continua sendo gerado em grande quantidade nas grandes cidades. Então, né, por mais que se recicle o plástico, a quantidade de resíduo que se acumula no ambiente, infectando o ambiente, é crescente, continua existindo, ainda não se conseguiu reverter esse processo de um modo satisfatório, né? Então eu quero introduzir um conceito aqui, que é o conceito de insustentabilidade, né? A gente fala muito de sustentabilidade, mas o que seria a insustentabilidade? A insustentabilidade diz respeito justamente a esses resíduos que não são, e muitas vezes nem poderiam ser completamente reciclados e que vão se acumulando, né? Mas também a insustentabilidade, ela também tem relação com outros processos que acontecem na sociedade e na relação, né, da espécie humana com o ambiente, né? Que nós temos também a redução da biodiversidade, né? Porque alguns desses resíduos, eles, por exemplo, afetam determinadas espécies, como as abelhas, que tem um papel importante no ecossistema de reprodução de outras espécies, no caso da polinização, né, de plantas. Então, a insustentabilidade envolve uma cadeia de processos, né, que tornam, né, inviável a longo prazo, tornam inviável a própria vida humana no planeta Terra, né? E a questão do lixo, então, se insere nessa cadeia de processos, né? É um dos principais fatores da insustentabilidade, em última análise, é uma impossibilidade de manutenção das relações estáveis nos ecossistemas, com redução da biodiversidade, o aquecimento global, né, aumento da poluição. Tudo isso está relacionado. Então a gente não pode tratar da questão do lixo separadamente de todos esses processos da insustentabilidade, certo? Qual que é a origem da insustentabilidade? Porque no passado não era assim, né? Isso precisa ser estudado, né, com os métodos aí das ciências humanas, mas eu levanto uma hipótese que parece plausível, que a insustentabilidade tem a ver com a questão da escala da produção e do consumo. Porque quando você tinha o produtor e o consumidor próximos uns aos outros, não precisava, por exemplo, de embalagens de plástico ou de outros materiais de difícil reciclagem, né? Por exemplo, nas feiras livres, você pode levar uma sacola, comprar, né, verduras, legumes, etc., né? E você não vai estar gerando nenhum resíduo relacionado à embalagem. Mas com a escala industrial, em que você tem, né, indústrias alimentícias que estão localizadas em um determinado ponto, mas distribuem seus produtos para todo o território de um país ou até exportam, você precisa ter um tratamento desses produtos e uma embalagem que possibilite a conservação do produto até chegar no consumidor. Então nós temos aí, né, uma série de
materiais que são usados nesse processo que depois se transformam em lixo, naquele resíduo não reciclado ou mesmo não reciclável na quantidade necessária para manter a estabilidade dos ecossistemas, né? Então a gente tem uma questão de escala, né? E isso vai gerar um problema que eu vou tratar no final, que é uma espécie de uma contradição do processo de luta pela sustentabilidade, né? Porque, eu já vou adiantar o raciocínio, aqueles produtos orgânicos, aqueles produtos em que o processo de produção é mais amigável para o ambiente, né? E há uma proximidade entre o produtor e o consumidor que dispensa, por exemplo, as embalagens, né? Ele vai, se ele está numa escala pequena, quer dizer, uma coisa muito local, o preço vai tender a ser maior do que aqueles produtos que estão em ampla escala. Você tem uma indústria alimentícia que gera uma grande quantidade de produtos a ser comercializados, tem uma rede de distribuição em supermercados, né, lojas de conveniência, isso atinge um grande número de consumidores, o preço tende a cair pela questão da escala, né? Quem produz muito e vende muito pode ter uma margem de lucro menor, vai continuar tendo os seus ganhos, né? Agora, quem produz pouco e vende pouco, precisa ter uma margem de lucro maior para chegar no mês conseguir pagar as contas, né? Conseguir ter o seu ganho. E agora, quando o produtor ele aumenta a escala de produção, ele já tem que começar a usar embalagem, usar, né, uma série de recursos que vão baratear o preço, mas vão aumentar os resíduos não recicláveis. Então esse é o gargalo que a gente tem, né? Quer dizer, para você sair do plano, né, de ser um pequeno produtor, uma agricultura familiar, orgânica, que está atendendo uma pequena população, para você colocar no mercado um produto para exportação, por exemplo, né, você vai ter que usar determinados métodos de conservação e distribuição do produto que vão te possibilitar vender por um preço mais em conta, né, para o consumidor, mas ao mesmo tempo você vai ter que usar certos recursos que vão gerar resíduos, vão gerar o lixo, vão gerar mais lixo, né? Então esse que eu vejo um gargalo para nossas iniciativas no sentido da sustentabilidade, mas eu acredito que isso possa ser superado. É um gargalo que existe, né? Nós não podemos negar que os produtos que são produzidos e comercializados de uma forma mais amigável com o ecossistema, com o ambiente, eles acabam tendo um preço maior justamente por isso, por ter uma escala de produção e distribuição menor, então a margem de lucro tem que ser maior para que o produtor e o comerciante tenham os seus ganhos necessários, né? Certo. Agora, isso tudo está relacionado também com uma estratégia das grandes empresas, das grandes multinacionais, que é a chamada obsolescência programada, né? Isso é diferente da insustentabilidade, tá? A obsolescência programada é o fato de que determinados produtos são feitos para durar um certo tempo e depois eles começam a apresentar uma série de defeitos ou defasagens que não tem mais solução, né? E é aquele computador que não consegue mais navegar na internet, você não consegue instalar programas mais recentes, né? Ou a velocidade do processador ou a memória daquela máquina chega num limite que você não consegue mais navegar na internet, por exemplo, né? Ou, né, o automóvel que quando chega a uma certa quilometragem, aí, 150 mil quilômetros, o automóvel começa a apresentar tantos defeitos que não compensa mais arrumar, né? E em determinados países esses automóveis são até abandonados, né? Ou se dá baixa, né? O proprietário dá baixa e vende ou doa, né, para uma sucata, para uma reciclagem, porque não compensa mais, né? Até um determinado momento os automóveis eram consertados, eles tinham muitos defeitos, mas eram consertáveis, né? Agora
né, mesmo as marcas mais de luxo, né, de automóvel, eles são feitos para durar um certo tempo e depois começa a haver um desgaste e um comprometimento de peças, inclusive peças eletrônicas, né, são automóveis que têm peças eletrônicas, tem computadores de bordo e módulos, né, eletrônicos que chegam a um certo ponto de desgaste que não compensa, quer dizer, fica muito caro e inconveniente você continuar consertando e utilizando aquela máquina, né? Compensa mais você comprar um novo ou um seminovo, né? Um carro ou um computador que tenha funcionalidades ainda intactas, né? Que você ainda possa desempenhar as funções que você precisa. Então, também por esse motivo, né, muitas vezes os objetos usados são desvalorizados pela dificuldade de retomar sua funcionalidade, de consertar, né? A não ser no caso dos colecionadores, né, que valorizam, né, quanto mais antigo melhor um objeto, uma máquina, né? Mas para quem precisa daquela máquina, daquele objeto para desempenhar uma função importante no seu dia a dia, né, ele não serve mais. E isso tudo se relaciona também com questões de psicologia das pessoas, né? Porque você ter um produto novo, muitas vezes dá status, né? Você, no seu meio social, você é mais reconhecido ou reconhecida na medida que você tem uma capacidade de consumo, né? E então você tem acesso, né, a produtos novos de maior preço ou maior qualidade. Então você tem um certo status social, né? Isso na chamada sociedade de consumo é importante para muitas pessoas, né? Também pelo conforto que muitos desses objetos oferecem, mas às vezes não é tanto pelo conforto, pela funcionalidade, mas é mais pelo status, né? Então existe toda uma máquina de propaganda que induz as pessoas ao consumo, uma maior quantidade de consumo que é possível com a situação financeira das pessoas, né? Porque, é claro, isso é do interesse dos produtores, dos comerciantes, né? E então isso muitas vezes tem como efeito colateral o aumento do lixo, porque são mais embalagens que são descartadas, né? São mais resíduos gerados na medida que as pessoas elas estão deixando de usar os produtos que elas já têm e adquirindo novos produtos, então elas estão aumentando o lixo, né? Chega a situações em determinadas cidades que já não tem onde colocar esse lixo, né? Então tem que fazer um armazenamento, né, a uma certa distância, né, do centro da cidade por causa da contaminação do subsolo. Mas muitas vezes não são tomados os devidos cuidados, né, e se faz um depósito de lixo na proximidade, por exemplo, da nascente de um rio. Então, com isso se compromete a água que é consumida na cidade, né? Tem uma série de problemas com relação a esse aumento do lixo que está relacionado com a chamada sociedade de consumo, em que, né, é uma espécie de um esporte, né, das classes mais privilegiadas, né? O consumo é uma espécie de esporte que praticado, né, diariamente, né, períodos de crise isso cai, né, naturalmente, mas nos períodos de maior prosperidade, né, nós temos pessoas que dedicam o seu tempo livre a fazer compras, né, às vezes comprando muitas vezes objetos que não vão ser usados, né, mas esse processo gera resíduos, principalmente a questão das embalagens, né, e também o descarte dos produtos que são desprezados. Felizmente já há toda uma rede de reciclagem de determinados produtos, mas essa rede não abrange tudo, né? Então um produto crítico, né, nessas cadeias é o plástico, né, que vem
petróleo retirado no subsolo, que é um resíduo de processos que aconteceram no ecossistema há milhares ou milhões de anos e são colocados novamente em circulação de uma forma alterada, né, pelo processo industrial, químico, né? Então, os vários subprodutos do petróleo, o acúmulo deles na terra e no ar, né, e nas águas, gera uma série de efeitos danosos para o ecossistema, porque a capacidade desse ecossistema de absorver e reciclar esses componentes que estavam no subsolo, ela é limitada, né? E os processos de transformação feitos na escala industrial, eles muitas vezes dificultam que os próprios agentes da natureza, como as bactérias, possam reciclar essa matéria, né? Esses materiais. Então a gente tem uma espiral de acúmulo de lixo, resíduos não recicláveis, né, que contribuem para a insustentabilidade do planeta. E como então lidar com isso? Tem ações que podem ser feitas pela pessoa individualmente e tem ações que vão demandar um esforço coletivo da sociedade, inclusive demandam financiamento pelo Estado. O Estado federal, no país soberano, que tem o poder, né, de emitir e distribuir verbas, né, para investimentos públicos ou privados dentro de áreas estratégicas. E a questão ambiental, a sustentabilidade, hoje em dia uma área estratégica, né? Uma área considerada pelos organismos internacionais como estratégica para o desenvolvimento e para a manutenção das condições de vida no nosso planeta. Então, determinadas atividades não são suficientemente lucrativas em si mesmas para que a sociedade ou o indivíduo ou a sociedade tenham interesse em fazê-las, em realizá-las, né? Por exemplo, essa captura de microplástico nos rios, nos oceanos, né? Não é uma atividade suficientemente lucrativa para que um indivíduo ou grupos empresariais tenham interesse em fazer. Então precisa de um subsídio, quer dizer, de um investimento público para tornar isso possível. Porque senão não vai acontecer, certo? E além disso, né, a gente não pode esperar que de repente as pessoas tomem consciência dessas questões ambientais e passem a agir de uma forma diferente, se isso não for já tratado durante a sua formação, a formação das suas mentes, né, das suas vontades, dos seus afetos, emoções, tudo. Quer dizer, já no processo educacional, é preciso que as pessoas passem a sentir na pele esse problema. Não só pelos efeitos danosos, por exemplo, aumento de determinadas doenças, né? Mas também em termos de um entendimento de como o ecossistema funciona e, mais importante do que isso, se capacitando para aproveitar os recursos que o ecossistema oferece de uma forma considerada sustentável, uma forma produtiva e não destrutiva. Porque o que acontece é que muitas vezes, principalmente em países colonizados, as crianças e os adultos também não conhecem os recursos que tem no ecossistema em que as pessoas estão vivendo. Porque, por exemplo, os hábitos alimentares são muitas vezes construídos com espécies que não são nativas, espécies chamadas exóticas, né? Então, por exemplo, o brasileiro tem o hábito de comer arroz e feijão e pão, né? Agora, o trigo, o arroz, na maior parte do Brasil, não são espécies
adaptadas ao ecossistema. Então, para cultivar espécies exóticas, muitas vezes é preciso usar fertilizantes químicos, né, para você ter escala de produção, utilizar defensivos para que, né, as chamadas pragas não ataquem essas espécies, porque essas espécies não têm defesas naturais contra as pragas, né? Já as espécies nativas, elas têm essas defesas naturais, né, porque já estão adaptadas. Então também não precisam de fertilizantes químicos e nem de defensivos contra as pragas, né? São espécies de um cultivo mais amigável com o ambiente, porque elas já fazem parte do ambiente, elas já estão adaptadas. Então, se a gente focasse mais nessas espécies que já estão adaptadas ao ambiente, né, e numa produção de alimentos e de vestuário, de recursos em que o produtor e o consumidor estejam geograficamente mais próximos, né, isso reduziria a quantidade de lixo que é gerada. Só que não é essa a lógica do sistema econômico que a gente vive, né? A lógica do sistema econômico é aumentar a escala para aumentar os ganhos, né? Então, hoje em dia, nós temos processos industriais que estão subdivididos em vários países, né? Na produção de um automóvel, por exemplo, uma peça é produzida num lugar, outra peça é produzida no outro, né? Na produção de aviões, por exemplo, uma parte é feita aqui em Botucatu, onde eu moro, outra parte é feita em outro país. Depois isso tudo é reunido num certo local, certo? Então, esse tipo de lógica é mais eficiente para maximizar os ganhos e reduzir o preço do produto oferecido ao consumidor. Só que nesses processos também acontece a geração de resíduos não reciclados, né? Então, nós vivemos uma situação em que há duas forças opostas, né? Uma é a lógica econômica do sistema, que leva à ampliação de escala, né? Essa chamada globalização, e esse processo ele gera aumento do lixo e outros problemas intrinsecamente, né? E tem as medidas em prol da sustentabilidade, da estabilidade dos ecossistemas, mas essas medidas, elas trazem consigo uma outra lógica, que não é a lógica de aumentar a quantidade de produtos disponíveis, aumentar o consumo, né, e reduzir o preço. Não é essa a lógica, né? É uma lógica que, num primeiro momento, vai passar por geração de produtos que vão ter um preço para o consumidor um pouco maior. Mas isso não é necessário, né? Eu acho que essa que seria a mensagem final que eu queria deixar. Essa é a situação atual, mas não necessariamente é assim. Porque é possível você ter... Aí vai ser necessário ter financiamento público, tá? Isso aí não vai acontecer espontaneamente. Mas é possível você ter um plano estratégico de induzir, por exemplo, a formação de cooperativas que vão gerar produtos a partir dos recursos do ecossistema, recursos que não são utilizados atualmente, né? Por exemplo, frutas que a gente não consome, né? Então você pode formar uma cooperativa, produzir, por exemplo, o suco dessa fruta e ter um método de distribuição que vai ter uma certa escala de distribuição, até exportação, se for o caso, né? Mas de uma forma, né? Quer dizer, e com isso vai se ter um produto que não é mais caro do que o produto disponível atualmente, né? Somente se, no meu ponto de vista, se houver uma iniciativa dos governantes de apoiar financeiramente isso, né? Porque se a gente for deixar isso só por conta das pessoas, não vai se conseguir que essas empresas, essas cooperativas, que elas se sustentem ao longo do tempo, porque dentro da lógica da competição
da economia de mercado no mundo capitalista, certo? Essas estratégias, como eu mencionei, elas vão ser menos lucrativas do que as estratégias convencionais das grandes multinacionais, né? Das grandes indústrias alimentícias, né? Que já tem métodos de produção que possibilitam uma grande quantidade de produtos ofertados, né? Uma grande variedade e preços mais competitivos, certo? Então, a mensagem final que eu quero deixar é essa, que é possível que métodos de produção e distribuição que sejam mais sustentáveis, gerem menos lixo, menos poluição, né? E valorizem mais a biodiversidade, né, dos ecossistemas, valorizando aquelas espécies que podem ser úteis para o consumo humano e que atualmente são desprezadas. Isso é possível sim, mas vai ser necessário que haja um planejamento estratégico do Estado federal, né, de utilização de verbas de investimento público para viabilizar isso. Porque espontaneamente a tendência é que as grandes multinacionais, as grandes empresas, seja do agronegócio, seja, né, da indústria alimentícia internacional, indústria farmacêutica internacional, né, indústria de cosméticos de grande escala, a tendência é que essas empresas prevaleçam na competição, certo? E é claro que essas empresas talvez atuem contra uma política de sustentabilidade, do modo como eu disse aqui, atuem contra ações do Estado para financiar e dar suporte a empresas cooperativas que sejam mais amigáveis com o ambiente e que possibilitem não só a preservação da biodiversidade, como também, né, uma menor geração de resíduos não recicláveis e também, né, com isso tudo também se pode também criar empregos, oferecer renda para as populações que estão à margem desse grande processo do capitalismo global, né? Bem, com isso eu encerro essa pequena palestra, na qual eu registrei algumas ideias que eu tenho desenvolvido sobre essa questão do lixo e da sustentabilidade. Um abraço para todos.